Não preciso falar, né? Já tá escrito lá, né? Valeu, gente? Hoje, falar assim, agradecer por demais aos amigos cariocas, né? E em especial ao Carlos Toqueto, que faz parte aqui do Clube de Santos, ele que me agraciou com esse mimo, com esse presente. Carlos, beijo enorme no seu coração, muito obrigado pelo presente. E ele falou que era para fazer isso aqui, usar como pano de fundo. Então é o primeiro vídeo que a gente está fazendo com esse banner aí, não sei se é logo, como é que fala aí, a chamativa do canal. Muito obrigado pelo carinho, Carlos. Já até um frio danado aqui e a emoção já começou a aflorar, já estou começando a suar. Mas não vou chorar, vou segurar. Falar em chorar nessa situação, vou acabar passando até uma coisa que aconteceu ontem. Recebi a visita do meu amigo Virgílio aqui, que queria bater papo, queria relatar alguns fatos que havia acontecido no criador dele. E ele começou a colocar, a fêmea estava deitada assim assado e tal, morreu, e agora eu tô sem fêmea, acabei vendendo, não sei o que. Aí eu falei, não assistiu meus vídeos, né? Eu sempre falo, não venda tudo, deixa alguma coisa de reserva, principalmente fêmea na época de criação. Não falo isso para vocês? Pois é, ele vendeu, ficou ali com a quantidade certa, teve que vir aqui pedir socorro. Aí eu dei uma olhada lá, tinha um monte de fêmea. O que é fêmea vermelha nevada? Tá aí, consegui arrumar uma fêmea para ele. E diante disso, do nosso bate-papo, eu acabei tentando tranquilizar, olha, isso é normal. Não, mas será que não foi a mudança de tempo? Não, ela embolou, ela estava tristinha. Não, foi de uma hora para outra. Isso acontece, fica tranquilo, não fica botando coisa na cabeça aí que não é por esse caminho. Aí Ghoster, você tem, não sei o que tem, vamos lá dar uma olhada, tal. E nessa de olhar, demos uma passada ali nas voadeiras e tal, e na hora deixa eu ver quantas fêmeas de vermelho que eu tenho aqui, para ver se realmente eu posso disponibilizar uma para ele, porque até esse momento eu não vi os meus pássaros, não sobrou tempo. E nessa de sobe e desce, quando eu olho, o que é isso aqui? Um vermelho está até ali, um vermelho mosaico espetacular, sensacional, uma máscara maravilhosa. Tinha acabado de morrer, que você pegava a cabeça dele, não tinha nem ficado duro ainda. E aí eu falei para ele, tá vendo, Virgílio, como eu falo que é normal? Passarinho estava bem, isso já era umas 3, 4 horas da tarde, não embolou, estava todo pirilampo, e agora simplesmente morreu sem dar um aviso pra gente que estava doente, que de repente a gente tivesse que dar algum tipo de medicamento. E serviu como exemplo para ele que o que aconteceu lá na casa dele também acontece na casa de cada um. A gente brinca que a máscara para algumas coisas veio ajudar, principalmente para não mostrar a expressão da gente, né? Mas foi uma facada no peito, cortou, sangrou, doeu. Mas a gente tem que levantar a bola, não pode se afetar muito. Foi uma perda grande, foi. Acusei o golpe,
acusei o golpe. Mas tem tantos outros bichos que dependem da gente e a gente bola para frente, né? E vamos jogar as fichas agora em outros casais, porque eu não tenho poder ainda de, né, ressuscitar morto, mas doeu, mas foi engraçado, né? Como a vida é engraçada, né? Que ele veio com um exemplo e eu, na minha infelicidade, pude mostrar para ele que não acontece só na casa dele, acontece na minha e acontece na sua também. Então é mais para dar uma tranquilizada em todo mundo. Entrar no vídeo propriamente dito agora, mandar outro grande abraço para o Maurício Bispo e para o Felipe de Teves, mais 2 cariocas, e eles estavam ali conversando entre eles e tal, e o Maurício, grande abraço para os dois, fizeram uma pergunta, eu falei, rapaz, respondi já no áudio para ele, lá quase 6 minutos, eu falei, olha, pergunta boa, merece vídeo, né? De repente essa dúvida também pode estar na cabeça de mais alguma pessoa, mas vamos lá. O que ele falou? Zeca, se a gente tem um entendimento que lá na região norte e nordeste, por vários fatores, eles começam mais cedo a criação, então os pássaros deles vão nascer e vão amadurecer primeiro do que os nossos aqui da região sul e sudeste. Então, quando chegar lá no brasileiro, em cima da mesa, na hora do vamos ver da competição, os pássaros da região norte e nordeste não levariam vantagem em cima das nossas aves? Captei a mensagem e vou desenvolver o tema que ficou muito legal. Tem um sentido sim da preocupação, e ele ainda comentava, será que então não poderia levar o brasileiro um pouco mais para frente? Veja bem, gente, né? Vamos colocar assim, o Campeonato Brasileiro, a data, toda a estrutura já foi montada em cima de vários anos, de várias experiências. Se você colocar que o Campeonato Brasileiro é em julho, também tem muita gente que já está louco para fazer criação. E tem muita gente que leva para o brasileiro e está babando para saber qual é o resultado da ave, para trazer logo para casa, para de repente passar o campeão em tudo que é fêmea, não é verdade? Mas a lógica dele tem assim, e por que eu falo do brasileiro? Porque normalmente os clubes, a partir de 1º de junho, né, do mês de junho, já vão fazendo os seus campeonatos e selecionando as suas aves, e aí para poder mandar para o brasileiro, que é sempre ali nos meados de julho, 9, 7 de julho, né, entre 5 e 20 de julho, normalmente varia alguma coisa, mas é nesse período. Por que também? Uma das coisas é essa de não atrapalhar, seria o período da transição que saiu da muda, o canário se aprontou e ele já vai estar pronto para criação. Na gigantesca maioria. Lógico que vai haver algumas diferenças, tá? Mas a pergunta dele teve um sentido porque de repente, como a gente ficou mais para trás, começou mais tarde, o pássaro vai amadurecer mais tarde. De repente o pássaro está em final de muda. Muda desclassifica o pássaro. Quantidade, 9 penas mínima no rabo. Dentro do clube daqui de Santos a gente conversa com o juiz antes do julgamento e fala, olha, se a ave realmente for muito boa e de repente tenha condições de no brasileiro fazer alguma diferença,
e a gente perceba que a ave ela está bem no finalzinho da muda, ou de repente tinha 12 penas, a gente pegou na mão, caiu 2, 3, ficou lá 8, mas você está vendo que de repente tem mais 2, mais 3 que já estão nascendo. A gente já sabe qual é o período que ela vai levar para crescer, a gente já sabe qual é a distância do dia que está no campeonato até o campeonato brasileiro. Então a gente já tem uma estimativa que essa pena vai crescer e aí vai estar íntegra para ele ser julgado. Aí a gente dá uma colher de chá, porque não adianta levar o pássaro para o brasileiro, para ele passear, ele vai bater na mesa e ele vai cair. Mas às vezes, se a gente for um pouco mais além no pensamento de um canário de cor e um canário de porte, um gosper, então, você poderia pensar, mas se o canário do pessoal lá da região de cima, lá, né, do Nordeste, de repente tenha 3 ou 4 meses a mais de idade do que o nosso, então de repente o deles levaria mais vantagem, porque ele já estaria mais pronto em relação ao nosso. Sim e não. Por quê? No porte, o Gloucester, você tem que imaginar que a forma do pássaro ele já veio. Se a gente colocar, uma data de 7 meses, o pássaro ele já está praticamente adulto. Ele já passou de adolescente para adulto. Então não imagina, dá uma ideia assim, imagina que ele com 7 meses ele já tem 1,80 m de altura, um exemplo, que seja a medida pedida. Não é por causa de 1 mês, 2 meses e 3 meses que ele vai passar a ter 1,90 m, 2 metros de altura. Não é que em 1, 2 meses ele vai criar aquela forma, aquela barriga e ele estava um pássaro seco. Sempre respeitando, vai haver, mas não vai ser uma média tão diferente, tão absurda. Uma outra ave, normal. Lógico que você, sabedor, quando a sua ave nasceu e de repente você olha, nossa, tem muita melanina, tem muita envoltura, tem tudo, mas está faltando tamanho, né? Até na cor mesmo, porque a gente também tem o tamanho certo. O pássaro está meio raquítico. Não espera que ele, por mais 1, 2, 3 meses, de repente, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai ganhar tamanho e forma para poder ir lá e brigar de igual para igual com o outro. Não, aí também não. E mesmo assim, se o pássaro de repente é toda essa exuberância que você está achando que é, ele de repente vai lá e perde 1 ponto no tamanho. Porque tem vários itens de julgamento para ser levado em consideração. E de repente o ponto que ele perdeu no tamanho, ele vai ganhar em outro item de avaliação. Então, e não é porque o outro é mais velho, 3, 4 meses, que ele já estabilizou. Se ele chegou em 13,5 centímetros, ele está ali parado. Se o teu não chegou em 13, aliás, 13,5 chegou em 13,5 centímetros, não pensar assim, normalmente a criançada, a molecada, cresce ali até os 15, 16 anos, depois não vai crescer mais do que isso. E hoje também está tão diferente que a gente fala, que eu até brinquei com ele, você pega aí molecada de 13 anos de idade hoje, já é um cavalo, né? Tem 1,80 m, só ainda não tem a estrutura física, a massa muscular, mas espichou, cresceu, que foi uma beleza. Para os canários, a gente também pode colocar nessa situação que dentro do tamanho 7, 8 meses o pássaro já atingiu a sua maturidade, ele não vai crescer mais do que isso, ele não vai desenvolver mais do que isso. Então a pergunta é pertinente porque de repente quem esteja pensando que em 3 ou 4 meses
vai fazer muita diferença, nem sempre. Vai fazer alguma diferença? Pode fazer alguma diferença? Pode. Mas não adianta ter tamanho e não ter outras coisas. Já foi falado que o pássaro ele é julgado pelo todo. Por isso que existem vários itens. Então, um pássaro pode ganhar no tipo e pode perder na variedade. Não pode? Ih, cara, não entendi. Categoria, tipo, variedade, e aí? Aí é o intenso, nevado, mosaico macho, mosaico fêmea, né? A gente já falou isso aqui. Ou você acha que o pássaro, porque tem 3, 4 meses menos, ele não coloriu exatamente igual o outro que é mais adulto que ele? Ou não fechou máscara? Ou não encheu o peito, ou o peito está cheio demais? Isso é outros 500. Então, quando a gente fala a diferença aí, de repente, de 3 meses, mas a ave comeu cataxantina 3 meses a mais do que a outra, ou luteína, ou então você acha que a muda não ficou completa, por isso que o bicho ficou infiltrado daquele jeito e com 3 meses mais, de repente ele perdesse essa infiltração, ou ele ganhasse mais brilho, ou ele ganhasse uma intensidade maior de lipocromo? Não é por aí. Não é por aí. Então, se você analisar cada situação, cada ave, nem falar se vai alargar ou se vai afinar bastão, desenho, esquece. Caminho errado. Então, 3 meses para algumas aves pode fazer diferença. Para outras aves não vai interferir, tá? Se você achar que seu pássaro nasceu muito tardio, vamos colocar, o pássaro, além do pessoal lá do Nordeste, que a gente está falando, o passarinho dele nasceu em junho. O meu passarinho nasceu em dezembro. Aí já são o quê? 6 meses? Se já tá um homenzarrão, esse aqui tá uma criança, porque você teve de dezembro até julho 7 meses para o passarinho se formar, e aquele lá teve quase um ano e pouco para se formar. Então esse passarinho ele tá mais enxuto, ele tá mais formado, né, com a sua estrutura, que nem eu falei da idade, e aquele ali está um pouco mais atrasado. Mas esses 3, 6 meses em relação a tamanho, a brilho, a colorir, não é por aí. Não vai representar tanta diferença como você de repente possa estar pensando. Vou lembrar e mandar um abraço para o Roberto Liciardo nessa última live que ele fez, né? E falou, se você tem dúvida e de repente você não tem uma pessoa que possa te auxiliar, manda o teu canário para o concurso, lá vai ter um juiz que vai poder avaliar, e mesmo depois que acabou o concurso, você pega a sua gaiolinha, vai lá, conversa com o juiz, olha, não conheço tal, você poderia me falar o que é que você acha, o que é que você não acha dessa ave? É a melhor maneira de você poder avaliar e ter um conceito certo do que é a sua ave. Valeu! Beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!